de Portugal, acompanhado de Pedro Proença, o presidente da FPF, e portanto a entrar aqui na sala principal da cidade do futebol, perante o olhar atento de muitas pessoas, desde os jornalistas e a comunicação social, mas também caras da Federação Portuguesa de Futebol, da estrutura federativa, da direção da Federação Portuguesa de Futebol, e portanto também aqui presentes com um olhar atento outros selecionadores de Portugal, Luís Freire, também Jorge Brás, presentes aqui. No caso, Ricardo Pereira fazia parte também da estrutura técnica da anterior equipa técnica da seleção portuguesa. Acompanhou o Roberto Martínez também durante o seu ciclo ao leme da equipa das esquinas, e veremos também quem se mantém e quem acompanhará Jorge Jesus neste novo projeto, sendo que João Deus, que é a cara conhecida das equipas técnicas de Jorge Jesus há já largos anos, está também aqui presente no auditório e na plateia para esta cerimónia, e portanto certamente em breve toda a equipa técnica será apresentada, e grande expectativa para o início desta cerimónia que vai começar agora. Sejam bem-vindos à cidade do futebol. Assinalamos hoje o início de um novo ciclo. Viemos para vencer. Um ciclo com a apresentação do novo selecionador nacional. A seleção nacional não é uma mera equipa de futebol. É um espaço especial, é o património maior de todos nós, de Portugal, é um espaço de ambição, de identidade e de talento. O espaço de ambição de quem acredita convictamente de que o verbo vencer é o verbo que todos nós queremos conjugar diariamente. Damos início a esta cerimónia com as palavras do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Pedro Proença. Hoje iniciamos uma nova era na Federação Portuguesa de Futebol, uma era de ambição, do tamanho do nosso talento. Muito boa tarde a todas e a todos. É com enorme prazer que abrimos as portas da cidade do futebol para a apresentação do novo selecionador nacional. E logo hoje, no dia em que assinalamos 10 anos da vitória do Euro 2016. Assistimos agora à abertura de uma nova era na Federação Portuguesa de Futebol e na sua seleção nacional. Direi que um momento especial num dia também especial para a Federação Portuguesa de Futebol, para nos lembrarmos daquilo que devemos aspirar. À grandeza. Sempre à grandeza. A apresentação de Jorge Jesus marca o início de uma cultura de vitória bem definida. Uma cultura afirmada com convicção e assumida como o nosso novo padrão de exigência. Escolhemos um novo selecionador nacional cujo perfil traduz exatamente aquilo que queremos para esta nova fase. Liderança, ambição e resultados. Jorge Jesus assume hoje a missão de preparar uma seleção capaz de disputar a próxima Liga das Nações, o Europeu de 2028, o Mundial de 2030, que teremos o orgulho de organizar também em nossa casa. Nos próximos 4 anos, com Jorge Jesus e a sua equipa técnica, Portugal entra numa nova etapa decisiva. Preparado, determinado e comprometido em chegar a 2027, 2028 e 2030, não apenas para competir, mas para vencer. Este é o nosso novo tempo. O tempo do talento português, de uma qualidade que não se amordaça nem se contém, e tenho a certeza absoluta de que o nosso selecionador nacional vai potenciar tudo isto ao máximo. Porque este é o nosso ADN, é o ADN do futebol português. Entrar sempre para ganhar. Onde quer que seja, e seja contra quem for. Enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, essa é uma certeza que deixo hoje a todos os portugueses. Não teremos medo de assumir que queremos ser a melhor seleção do mundo. Hoje apresentamos o novo selecionador nacional, um treinador exigente, um treinador unânime, direi mesmo um dos melhores treinadores da nossa história. Mas, mais importante, um treinador habituado a jogar sempre para ganhar. Um treinador com identidade, um treinador que partilha a nossa visão. Querido amigo Jorge Jesus, hoje regressas a Portugal pela porta grande. Depois de anos no estrangeiro, a elevares o nome de Portugal pelo mundo e a conquistar títulos, hoje entras numa das melhores seleções do mundo e cumpres
cumpres um dos teus sonhos, seres selecionador nacional. O teu sonho é também o sonho da Federação Portuguesa de Futebol e de todos aqueles que aqui trabalham. Jogar mais, jogar melhor e ser sempre Portugal. Sabemos que contigo, à frente da equipa de todos nós, estaremos mais perto, sempre mais perto, de concretizar aquilo que é o nosso destino, é ganhar. Bem-vindo. Bem-vindo à Federação Portuguesa de Futebol, Jorge Jesus, a toda a sua equipa técnica, o nosso novo selecionador nacional. Viemos todos para vencer. Muito obrigado. Todos nós sabemos que há percursos que são construídos através do trabalho, há percursos que são construídos através do talento e depois há também casos em que a isto se juntam a paixão, o conhecimento e também a dedicação total de uma vida ao futebol. São 37 anos de carreira, são 24 títulos, 1100 jogos oficiais, muitas vitórias e, sobretudo, um prestígio, como disse há pouco o Sr. Presidente, que é reconhecido pelo mundo inteiro. Jorge Jesus é um dos principais embaixadores, não só do futebol, mas de Portugal. Senhoras e senhores, o novo selecionador nacional, Jorge Jesus. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A todos os presentes. Queria agradecer ao Presidente a oportunidade que me deu em eu poder treinar, como disse bem, uma das melhores seleções do mundo. Todos os presentes que estão aqui, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores, o Presidente do Sindicato de Jogadores, todos os jornalistas e demais. Hoje a minha apresentação é uma apresentação formal, como é óbvio. Aquilo que vocês mais querem é fazerem perguntas sobre o que é as minhas ideias para a seleção. Como está aqui atrás esse slogan, nós viemos para ganhar. Nós viemos para vencer. Nós estamos convencidos que quando chegamos a qualquer lado vencemos. E com estas condições de trabalho, com esta qualidade que nós sabemos, todos nós, o povo português e vocês que estão mais também inseridos no futebol, temos uma seleção para poder acreditar e para poder valorizar, que é a forma como eu olho para o futebol, valorizar o espetáculo, valorizar os jogadores e valorizar, neste caso, a seleção, que é a nossa seleção, que é com grande orgulho que eu tenho em poder ter esta oportunidade de trabalhar numa das melhores seleções do mundo e principalmente na minha seleção do meu país. Eu sou orgulhoso, sou convicto daquilo que é tudo o que seja português. Tenho um grande orgulho de ser português e esta oportunidade que me deram vai exatamente justificar o que é a minha ideia de ser português. E agora sou um treinador de 12 milhões, sou um treinador do povo português, sou um treinador que estão ansiosos de poder ganhar e certezas absolutas também as tenho e aquilo que eu quero é que Portugal esteja ligado, como teve este campeonato do mundo, os adeptos, os portugueses dentro e fora do nosso país, de certeza que nos encheram de vaidade o nosso coração como português. Eu senti isso, não senti desportivamente, mas isso também não estava aqui, não é? E portanto aquilo que eu mais quero e que tenho a certeza eu e a minha equipa técnica vamos fazer, que é exatamente isto. Viemos para vencer, mas vencer não passa só pelo treinador, não passa só pelos jogadores, não passa só pelo jogo que é dentro de campo. Eu sempre fui um treinador que sou mais treinador para além daquilo que é o campo e, portanto, vou entrar numa casa que não conheço, mas que em pouco tempo vou conhecer, eu e o Presidente e as pessoas que vão estar mais ligadas à estrutura de futebol, como o Dr. Lourenço Coelho,
Não, até nisso tive sorte. Tive sorte porquê? Porque vou trabalhar com um homem que trabalhou 6 anos comigo no Benfica, que eu conheço e ele também me conhece. E, portanto, a gente não vai facilitar em nada, não vamos ter receios de confrontar seja com quem for, e a partir daqui os dados vão ser lançados para a seleção portuguesa começar já no dia 24 de setembro, o nosso primeiro jogo com o país de Gales, a ganhar, e o nosso caminho a ganhar. Muito obrigado a todos, e agora estou disposto, estou aqui às vossas ordens para soltar a língua para aquilo que vocês quiserem. Ora, vamos lá. Mister, vamos à primeira. Já são tantas da sua vida que é só mais uma, portanto, não custa nada. Vamos fazer o que habitualmente fazemos. Eu peço que sinalizem quem quer colocar a questão. Vamos dar preferência a quem estiver em direto, que se identifiquem, nome e órgão de comunicação social, para o Mister poder estar aqui, não de forma exaustiva, mas a responder às vossas questões. Vamos começar com o Canal 11. Inês. Boa tarde. Jorge Jesus, muito boa tarde. Maria Inês Pedroso em direto para o Canal 11. Quero perceber se este é o maior desafio da sua carreira e quero perceber também, porque muitos que o conhecem e que o acompanham dizem sempre que é um obcecado pelo jogo, pelo treino, pelo dia-a-dia de trabalho nos clubes. Como é que será ter um desafio diferente, com ritmos diferentes, neste contexto de seleção nacional? Obrigado pelo pontapé de ser no Canal 11, uma casa da seleção também. Vejo todos os dias. Aquilo que eu quero dizer em relação à tua pergunta, há muita tendência de dizer que um treinador de seleção ou um selecionador é diferente de um treinador de equipa. Não é verdade. Não é verdade. A única verdade que tem é que não tem tantos dias de trabalho como tem num clube. Mas o método de cada um, e o futebol, a gente todos ouve falar a mesma coisa há muitos anos, não é uma ciência exata, mas é uma ciência de cada um. Senão éramos todos iguais. E, portanto, eu vou-me adaptando às circunstâncias. Preparei-me para este dia. Preparei-me desportivamente para poder ser selecionador da nossa seleção. Estou preparado para isso e, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta ou à tua pergunta, nada para mim vai ser muito diferenciado do que é trabalhar numa seleção e o que é trabalhar num clube. Obrigado. Passamos para este lado da sala. Irene, a bola. Para a bola. Eu queria saber, aos 71 anos, com toda essa vontade de trabalhar diariamente, de chegar à seleção de Portugal, é o momento ideal, é o momento da carreira, tudo aquilo que já fez, e depois Pedro Proença colocou-lhe em cima o peso de fazer de Portugal a melhor seleção do mundo. É aquilo que você gosta? É aquilo que eu estou habituado, onde chega para vencer, esta casa é igual, gosto de assumir a responsabilidade. E quando tenho certezas que tenho matéria-prima para desenvolver, que é o caso das condições de trabalho, que é o caso dos atletas, ou seja, a estrutura do futebol, portanto estou habituado a essa pressão, enquadra-se exatamente aquilo que eu penso, esta frase, e estamos preparados para começarmos a traçar o nosso caminho. A minha idade, os 71 anos, no número está lá 71 anos, mas naquilo que eu sou está lá 50, porque felizmente tenho uma saúde onde hoje, todos os dias, eu posso treinar 1, 2 horas e, portanto, eu estou preparado para ter um desafio difícil, mas convencido que vamos vencer. Mudamos outra vez de flanco, Mister. Vamos para o outro lado, Artur. Aqui deste lado, Jorge Jesus, Artur Teixeira, Sport TV. Bem-vindo de novo ao futebol português. Há um ano, quando assumiu o comando técnico do Al Nassr, afirmou que o fez porque recebeu um convite, um desafio do Cristiano Ronaldo
Não sei se nos últimos dias já teve a oportunidade de falar com o capitão da equipa das esquinas e já agora que papel é que reserva para o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa? Bom, eu daqui não consegui vê-lo, mas conheço pela fala. É verdade que eu estou há 5, 6 anos fora deste ambiente de trabalhar com vocês. Respondendo à pergunta, ainda não falei com o Cris. O Cris nunca vai ser um problema para a seleção, não é para a seleção nem para mim. Aquilo que o Cris é como jogador e a polémica que houve à volta dele, cada um, como é óbvio, pensa da maneira como quiser. O Cris, quando se tiver que tomar alguma decisão, eu vou falar com o Cris, mas não vou falar só com o Cris, eu vou falar com o Cris e vou falar com todos individualmente. Portanto, o Cris, não vou falar com o Cris por ser o Cris. O Cris é um símbolo do futebol português. O Cris é um símbolo da seleção. O Cris é um símbolo de Portugal. E isso vai ficar sempre na história e eu tive um grande prazer de trabalhar com ele este último ano. Fácil de trabalhar com ele. Facílimo de trabalhar com ele. Desde que eu perceba até onde ele pode chegar e que eu perceba também onde é que eu posso chegar. Treinador e jogador relação. E a partir daqui as coisas serão fáceis, mas será sempre ele. Isso é uma conversa que vamos ter os dois. O que é que ele quer fazer para o futuro da carreira dele? Sei que ele quer continuar a jogar no Al Nassr, porque como vocês sabem tive um ano com ele. Ele sempre me disse, eu vou acabar a minha carreira no Al Nassr. Agora o Cris, como todos, a partir do momento que esteja a jogar e que tenha condições para ser selecionado, eu farei dentro de um limite e dentro de umas condições que eu achar que são as melhores para a seleção. Vai ser assim. Obrigado, Mister. Passamos para este lado. Olá, Jorge Jesus. Estamos em direto para a TSF Bruno Sousa Ribeiro. A partir de agora não há transferências, não há o risco de perder os jogadores, mas há lesões, há castigos, há outro tipo de impedimentos. A pergunta que lhe faço é que se lhe perguntassem hoje, e só pode escolher um, qual é o jogador da Seleção Nacional que não gostava mesmo de perder, qual é que seria? Bom, não é fácil, mas ainda respondendo à pergunta do Cris, esqueci-me de dizer, para vos dizer o quê? O ano passado o Al Nassr fez 50 jogos, ele fez 31. O ano passado, no campeonato, eu substituí 16 vezes. Portanto, nunca nos confundimos o que é ele jogador e que sou eu treinador, as decisões daquilo que eu tenho que tomar. Quanto à pergunta, qual é o jogador que eu não vou perder nenhum, só se eu se lesionar, porque estou na seleção, não é? E portanto, eu tenho alguma vantagem de hoje poder falar aqui da seleção e de alguns jogadores. Porque destes 24, 26 que estavam na seleção, 12 já trabalharam comigo. Mais de metade desta seleção já trabalhou comigo. Portanto, conheço-os todos bem e são todos grandes jogadores, são todos tão grandes jogadores e a seleção tem tanta qualidade que faz com que todos fizéssemos uma equipa da seleção em 10, todos faziam uma seleção diferente. Porquê? Porque há muita qualidade. Portanto, eu acredito em todos, tenho todos muita qualidade e esta equipa, esta seleção que acabou o Mundial, porque isto vai aparecer novos jogadores nestes 4 anos para a seleção portuguesa. Portugal tem escalões de formação com muita qualidade, conheço muitos deles e, portanto, a partir do momento que esteja aqui, ainda vou estar mais inserido na evolução do que é o futebol mais jovem, mas o que é importante agora neste momento
é o presente. E se alguém estiver aqui e possa me perguntar, mas não tem que haver uma remodelação na seleção, sangue novo, babá? Neste momento não é? Neste momento, daqui a poucos dias está um jogo, e para vos dizer que desta seleção só 6 jogadores é que têm acima de 30 anos. 6. E desses 6, 2 são guarda-redes. Os guarda-redes podem jogar muito mais tempo. Portanto, não é uma equipa velha, é uma equipa com uma média de idades de 28 anos. Portanto, é uma equipa que está no sangue aos 28 anos. Quem foi jogador, eu também fui, não é? É o nosso melhor período, não é? É quando a gente já conhece tudo o que é o jogo, e portanto não é por aí que a seleção vai ter problemas. Muito obrigado. Vamos passar àquele canto. Boa tarde, Jorge Jesus, aqui à sua direita, aqui atrás, aqui. E ao fundo. Com a luz eu não vejo, mas não importa. Vou aqui para o pé da televisão, está a ver? Aqui. Boa tarde, Bárbara Simões Nunes para a SIC e SIC Notícias. Nós estamos a falar de uma seleção portuguesa que tem jogadores que jogam nos melhores clubes da Europa. Jogadores de um balneário onde há egos, onde há estatutos. Eu gostava de lhe perguntar, e aquilo que os portugueses também acredito que queiram saber, é se acima desse ego e desse estatuto pode já deixar a garantia de que está o treinador Jorge Jesus, e se para o bem da equipa pode sentar os melhores da Europa. Pode, desculpe. Se pode sentar os melhores da Europa, se isso significar o melhor para a seleção. Bom, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O ego há em todas as equipas, em todas as seleções, e é muito mais difícil, é só o que eu vos dizer, é muito mais difícil trabalhar com jogadores que julgam que são grandes jogadores com aqueles que são grandes jogadores. Esses é fácil de trabalhar. Portanto, é o caso da seleção, é tudo grandes jogadores, como disse, e bem, jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa, não é? Que conquistam títulos, não são todos, mas conquistam títulos nas suas equipas, mas o mais importante agora, não é? É conquistar títulos na seleção. Aqui na seleção que é importante conquistar títulos, e todos, e eu também, vamos ter que pagar o preço. Obrigado, Mister. Vamos até ao fundo da sala, RTP. Boa tarde, Jorge Jesus, Bruno Valério, RTP. Não sei se me está a ver. Queria lhe perguntar se já tem definidos os capitães, quais são os seus capitães na seleção nacional, e relativamente até pelo passado que teve com alguns desentendimentos com o Bernardo, se vai ter uma dessas conversas com ele de forma a que os problemas do passado estejam... O Bernardo, o que é? O Bernardo. Sim, Bernardo, se teve problemas no passado, houve umas trocas de bocas, recordo-me em 2020, se isso de alguma forma vai ter alguma conversa com ele, ou se o assunto de facto está arrumado, está tudo sanado entre vocês? Respondendo primeiro, você fez-me 2 perguntas. Respondendo primeiro à primeira, em relação aos capitães da equipa, aquilo que eu sei, os capitães da equipa da seleção são 5, é o Cris, é o Bernardo, é o Bruno, é o Ruben e é o Diogo. Não sei qual foi a ordem, eu não tenho muito hábito de que os anos, neste caso de seleção ou de jogador, dá o direito que o jogador seja o capitão. O capitão é muito mais para além disso. O capitão é o expoente máximo, os capitães são o expoente máximo daquilo que é o pensamento do treinador, para além de escolher o campo, isso é o mais fácil, e portanto isso não vai ter problema. Quanto ao Bernardo, o Bernardo 2013, para aí, o Bernardo era um menino, estava a começar os passos dele com muita ambição, notava-se que ele confiava muito nele e que queria jogar e queria ser jogador, não é?
e portanto não tivemos, foi mais o que se falou que aquilo que aconteceu no jogo não foi num treino, o dizer que, vamos falar abertamente, comigo não há segredos, que eu quis o pôr num jogo a lateral esquerdo. Não é bem assim, na pré-época, um jogo de preparação, onde o lateral esquerdo, que eu já não me lembro, não, foi o Duricic. O Duricic lesionou-se e eu fiz uma alteração e pus o Bernardo naqueles últimos minutos a jogar naquela posição, mas ele ainda estava no princípio da sua carreira. Ele agora já é um jogador formado, um jogador com nível mundial, e o Pepe também muitas vezes meteu lá. Portanto, não há problemas, porque isso não é um problema. Já falei com ele, já tivemos algumas vezes, e é aquilo que eu vos digo, o que é difícil é trabalhar com jogadores que julgam que são jogadores, com os garantes não, é fácil. Obrigado, Mister. Bruno. Aqui atrás. Boa tarde, Mister. Bruno Andrade, aqui atrás. Não sei quem é. ESPN Brasil e ESPN Internacional, boa tarde. Bom, para já, te perdoo, tá? Recusou o Brasil e está agora aqui na seleção portuguesa. Em nome do Brasil, eu perdoo você, Mister Jorge Jesus. Vou recuperar uma entrevista sua de 2014, 2 frases que, enfim, marcaram bastante e até hoje te perseguem, ou pelo menos perseguem quem acompanha o jornalismo. A primeira é que você diz que treinador de seleção não treina, seleciona. Se você hoje vai ser mais selecionador ou treinador. E uma outra fase marcante também, basicamente é a seguinte: você diz que todos os selecionadores saem completamente desprestigiados de seleção. Se você vai ser a exceção, se você pensa em sair prestigiado, e por quê? Desprestigiados? Exato. Não é bem assim, não é? Mas a primeira pergunta, o treinador não é treinador, é selecionador. Primeiro, como é óbvio, a gente tem que escolher. Isso é como num clube. Primeiro temos que fazer uma convocatória. E depois é que treinamos os jogadores. Claro que aqui na seleção, isso é um tema que vocês falam muito, porque eu ouço vocês falar, que eu gosto do treino, eu gosto do campo, e que agora não há tempo para isso. Eu só quero vos dizer que a minha carreira como treinador, e principalmente nestes últimos anos, 10, 15, 10 anos, estive em equipas que se jogava 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Portanto, onde vai acontecer exatamente agora na seleção, quando os jogadores chegam, que isto praticamente é 2, 3 dias, e portanto aqui o treino, há treino, não é? É que muita gente julga que os jogadores que vêm das seleções, que vêm cansados, que vêm dos jogos e que não treinam, vão dormir. Não vão dormir, treinam. Há treino ativo, há muitas formas de treinar. Hoje as novas tecnologias deu-nos uma ferramenta que também há treino sem ser treino de campo, não é? E portanto tudo isso vai ligar com aquilo que tem sido os meus últimos anos de treinador. Portanto, isso não vai ter problema nenhum. O que é importante depois é montar, é organizar uma equipa médica. Uma equipa médica. Hoje a grande evolução do futebol é a recuperação dos jogadores. Como é que se faz a recuperação dos jogadores? Hoje é um dos segredos do futebol, e aqueles que estão mais habilitados e com melhor conhecimento são aqueles que têm mais vantagem. Em relação à segunda pergunta, que os selecionadores normalmente não saem com prestígio das suas seleções, isso é como tudo, é como nos clubes, uns ganham, outros perdem. Não há treinadores nem selecionadores que ganham sempre, não é? Eu também não ganhei sempre, também já perdi algumas vezes, mas isso faz parte do nosso crescimento,
E, portanto, aquilo que pode mais atrapalhar pelo aquilo que é bom é ter que convocar 23, 24 jogadores, ter que escolher 11 de princípio, com uma grande qualidade que a seleção tem. Isso é que vai trabalhar um bocadinho mais, mas isso é que é importante, isso é que é bom, ter matéria-prima. Obrigado, Mister. Vamos entrar na última ronda de 3 questões, para que isto não se torne demasiado cansativo para o Mister e para todos nós também. Você também é. Temos ali ao fundo. Ali ao fundo, Melo. Obrigado. Olá, Mister. Aqui. Olá, boa tarde. Tudo ao bem? fundo da sala. Aqui, Mister. Raquel Simões, TV CNN. Vou-lhe perguntar, eu sei que estamos num novo ciclo da seleção, é o novo selecionador, mas pedia-lhe aqui uma análise à prestação da seleção neste último Mundial. O que é que tinha feito de diferente para tentar, de alguma forma, chegar mais longe do que os oitavos de final, e também se nos próximos 4 anos, se há aqui a possibilidade falou da formação portuguesa dos jovens, se há aqui a possibilidade de vermos jogar pela seleção principal, por exemplo, o Rodrigo Mora, Giovanni Kenda, que já foram à seleção, mas acabaram ou um não jogou, o outro jogou muito pouco, se há essa possibilidade. Obrigada. Começando pela segunda pergunta, são 2 jovens como há mais, não é? No futebol português. Portugal tem uma formação, tem uma qualidade muito grande, porque isto é os clubes que desenvolvem, não é? De formar novos jogadores. Portugal, eu às vezes digo que Portugal é o Brasil da Europa. O que é que eu quero dizer com isto? No Brasil, tu dás um pontapé de uma pedra e sai um jogador. Agora já não sei tanto, mas antes saía mais. E, portanto, Portugal tem essa facilidade. Faltam 4 anos para o Campeonato do Mundo. Portanto, há muito tempo. São os jogadores é que vão dizer, não é? Os jogadores é que vão dizer, neste caso ao selecionador, como é que nós temos que agir com a qualidade desses mesmos. Já acabei de dizer que a nossa seleção é uma seleção com uma média de idade de 28 anos. E, portanto, isso, para mim, como eu disse, não tem problema. O que interessa é o valor. Se for um jovem com 17 anos, com 18 anos, que comece e que tenha qualidade para estar já integrado na equipa principal, na equipa mãe, entrará com certeza, com uma certeza absoluta do que é o crescimento. Eu acabei de falar que tínhamos aqui 12 jogadores que já trabalharam comigo. Se eu começar a recordar de 4 ou 5, fui eu que os lancei, entre aspas, os treinadores têm a mania de dizer lançaram. Fui eu que os comecei a pôr a jogar. Por exemplo, Rafael Leão, 17 anos, no Sporting. Gonçalo Guedes, 18 anos, no Benfica. Falta-me aqui 2 ou 3. João Cancelo. Bernardo. Foi o que eu pus a jogar. Contra quem? Foi para a Taça de Portugal contra o Cifães. Está bem, mas ele jogou. E pronto, e portanto, há aqui... O importante é a gente sentir que há qualidade e não ter medo de lançar. O jogador, para mim, eu não olho para o jogador pela idade. É a mesma coisa que o Cris. Eu não olho para o Cris pela idade. Toda a gente sabe que a idade tem influência no futebol. Mas o Cris trabalhou um ano comigo. Não teve uma lesão. Fazia. Comigo fazia. 8 km por jogo. Um ponta de lança. 8 km. É muito bom. Com velocidade acima dos 25 km. Não é? Portanto, o Cristo tinha, tenho que dizer que tinha, foi comigo, tinha dados
de poder contar com ele, e quando achava que ele tinha que jogar, jogava, quando achava que não tinha jogado, não jogava. Mas eu nem o levava, nem para o banco ele ia. A outra pergunta foi, desculpa, a primeira? A prestação da seleção, se faria alguma coisa diferente para ultrapassar os oitavos de final? Não, isso não me fica bem, não é? Por exemplo, deixava Cristiano Ronaldo jogar os 90 minutos, praticamente todos os jogos. Não, o jogo, lá vai uma frase minha, o jogo é que dita, não é? O jogo é que dita. Portanto, eu não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante, nós treinadores, é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render, seja o jogador que for, se tiver que ser substituído é, se não tiver que ser substituído não é. Isso para mim, o meu passado, o nome não conta. Eu já treinei os 2 melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro que já não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, treinei o Ronaldo. E eu, Neymar, um dia disse assim: tu, finish. Ok? E portanto, aquilo que eu achar que é melhor para a equipa, que é melhor para, neste caso, para a seleção, é assim que será feito. Continuamos no mesmo setor, ao lado mesmo, mister? Boa tarde, Madalena Salles, para o NAU. Eu sei que temos pouco tempo, mas uma das questões tem que ver com Pedro Proença. Disse agora mesmo que era um treinador unânime. Na sua opinião, é ou não consensual perante os adeptos portugueses, e se sente que é a primeira opção de Pedro Proença para ser selecionador português? E ainda ninguém perguntou, portanto tenho mesmo de perguntar se convidaram ou não Pep para fazer parte da estrutura e se esse convite foi rejeitado por parte de Pep. Bom, eu não tenho uma equipa técnica. Uns são uma equipa técnica que é minha e outra que é da Federação. Isso não existe comigo. A minha equipa técnica vai ser minha, não é? E depois, consequentemente, será da Seleção, como é óbvio. O jogador, o Pep, eu nunca falei com o Pep, não é? Agora, se o Pep é um nome que me poderia agradar, porquê? Porque isto não é novo para mim na seleção, neste caso na seleção. Eu chego aos clubes onde eu chego, estrangeiro, em Portugal. Dá um exemplo que é mais para vocês perceberem melhor e para verem. Eu, quando cheguei ao Benfica na minha segunda passagem, fui buscar o Luizão para ser um elemento da minha equipa técnica. Onde eu chego, quando cheguei à Arábia Saudita, fui buscar tanto no Al Nassr como no Al Hilal, fui buscar um antigo jogador desses clubes para fazer parte da minha equipa técnica. E, portanto, o Pepe é um jogador que reúne todas as condições pelo passado dele na seleção. O último a decidir é ele. Se ele acha por bem que quer abraçar ainda outras coisas que ele tem em mente, que eu não sei, virá outro, que agora que vai haver uma escolha ou não, não é? Ou não, porque a Federação também tem antigos treinadores que faziam parte da equipa técnica do antigo treinador, do Martínez. Isso também não é problema de maior. Mister, como é que estão estas forças? Ainda aguentam? Pode ir. Vamos ali ao fundo da sala. Jorge Jesus, muito boa tarde. José Rafael Lopes, da Rádio Observador. Tenho 2 questões, uma de cada vez. A primeira, gostava de insistir na questão do rendimento da Seleção Nacional. Acredito que certamente acompanhou o Campeonato do Mundo, e o que lhe pergunto é se já identificou, o que é que já identificou como algo a trabalhar nesta nova Seleção Nacional. A segunda pergunta disse que gosta muito de treino. Como é que se vai preparar agora para o calendário das seleções? Porque uma coisa é ter os jogadores todos os dias. Sendo selecionador nacional, deixa de ter essa oportunidade, trabalha com os jogadores poucos dias, que depois saem do estágio e voltam para os clubes. Obrigado.
Claro que eu vi jogar a seleção portuguesa, como vi jogar todas as seleções. Não quero entrar por aí. Aquilo que Portugal fez neste momento não me compete a mim. Não é que eu queira fugir a alguma situação, vocês já viram que eu não fujo a situações, mas essa não é elegante da minha parte, não é? Dizer o que é que poderia ter feito, se calhar aquilo que eu poderia ter feito, para mim era importante, se fosse eu selecionador naquela altura, o primeiro lugar do grupo era importantíssimo, porque depois já sabia qual era o fecho, não é, da calendarização, não é? E não é a mesma coisa jogar com a Espanha que jogar com a Suíça, com a outra equipa que Portugal jogou. Portanto, isso eu faria tudo para ser o primeiro classificado do grupo. Agora, quanto ao resto, isso já não quero entrar por aí. Quanto ao treino, é aquilo que eu vos digo, o treino, é verdade que treinando mais dias, mais horas, mais minutos que o jogador, não é? Que os jogadores com a equipa, o processo, não é? O processo começa a ficar identificado, não é? O processo, agora fala-se muito do processo, o processo é uma coisa, parece que é uma coisa, mas depois não é nada, não é? E portanto, aquilo que nós partilhamos e as ideias que nós temos é que no tempo que houver nós temos muito tempo para trabalhar a equipa. Agora, se me dissessem, mas 24 de setembro os jogadores vão chegar 3 dias e vão jogar, é o primeiro jogo, mas isso não serve de desculpa, não há desculpas, é o que é. Nós vamos fazer 4 jogos em 10 dias, dia 4 de outubro, quando jogarmos em Portugal com a Noruega, é o 4º jogo, e portanto a equipa vai estar, isso é bom, não é um jogo, não são jogos com espaço, são jogos todos seguidos, para mim é bom, porque vou estar diretamente com os jogadores estes dias todos. Não é por aí que alguma coisa, se não funcionar, não é por esse motivo. Obrigado. Vamos fechar aqui à frente com 2 questões. Peço uma questão a cada um, por favor, e fechamos. Olá, boa tarde. David Silva, Mais Futebol. Boa sorte na nova etapa, Mister. Obrigado. Gostava de perguntar sobre um jogador que também lançou no Benfica, que foi Gonçalo Ramos. Gostava de perceber se consigo... Esqueci-me desse também. Exato. Naquela altura que estava a falar dos nomes, esqueceu-se desse nome. Vê-o com maior preponderância... E do Gonçalo Guedes. Vê-o com maior preponderância consigo na seleção nacional e já agora se pode também prometer a seleção a jogar o dobro, tal como prometeu no Benfica em 2009. Não se esqueceu. Tem que jogar o dobro, se não jogar o dobro... se não jogar o dobro fica tudo igual, não é? Porque a qualidade está cá e portanto acredito muito na capacidade do nosso trabalho, acredito muito na capacidade dos jogadores e volto a dizer, só isto não chega, não é? Também a outra parte da estrutura que não seja aquela que é os jogadores e a equipa técnica também é importante. No princípio da intervenção do nosso amigo, ele disse que isto não é um clube, isto é uma seleção, é muito mais que um clube, não é? A seleção é muito mais que um clube, mas as ideias do que é uma seleção e do que é um clube, elas não fogem, pelo contrário, porque quem não partilhar essa ideia, aí é que não tem hipótese nenhuma. Se achar que a seleção é um princípio, um meio e um fim de virmos para a seleção, viemos ver os amigos, viemos ver a família, vamos jogar e depois voltamos e está tudo bem. Não é isso, e é por aí que eu quero começar a trabalhar, que os meus jogadores, os jogadores da seleção,
que todos nós temos que pagar o preço. Se queres ganhar, tens que pagar o preço. E é isso que a gente vai criar, uma identidade e uma ideia de jogo, não é? Porque a minha ideia de jogo, responder diretamente àquilo que é futebol, a minha ideia de jogo não tem nada a ver com a ideia de jogo do que era a seleção portuguesa, nada, zero, não é? Tenho uma ideia completamente diferente de olhar para o jogo e, portanto, isso faz com que eu acredite plenamente que viemos para vencer. Obrigado, Mister. Fechamos com a Isaura. Isaura Almeida, Diário de Notícias. Ouvi-o dizer que é um treinador cheio de certezas, mas eu estou mais interessado nas dúvidas. Falou agora aqui do seu modelo de jogo para a seleção, que é diferente e que ninguém está à espera. Gostaria que me partilhasse alguma dessas dúvidas. Qual é o setor, olhando para o plantel, que neste momento lhe dá mais dúvidas? Não, repare, quando falamos em mudar, podemos olhar por várias ideias do que é o jogo. Podemos olhar, mas mudar o quê? Mudar a ideia de jogo, mudar o sistema de jogo, principalmente estes dois pormenores do jogo que são fundamentais. O jogo, o futebol hoje cada vez está a ser um desporto coletivo que tem evoluído muito. Tem evoluído muito, porquê? Porque hoje o futebol é para as equipas e para os treinadores que percebem que a redução dos espaços, toda a gente sabe o que é isto, que é o mais difícil criar ou não deixar criar, mas como é que se faz? Isso é que é difícil. E portanto, a ideia, uma das minhas ideias é essa. Eu não olho para o jogo, não é? Eu não olho para o jogo, eu não sou muito apologista, não sou um treinador que gosto de jogar, por exemplo, com 3 médios, naquilo que se coloca em termos de sistema 1-4-3-3. Eu gosto de jogar com médios com mais andamento, com mais dinâmica. Toda a gente falou e foi um dos temas que eu ouvi mais falar, que nós tínhamos o melhor meio campo do mundo, não é? Mas o melhor meio campo do mundo aonde? 2 jogavam no Paris Saint-Germain, 1 jogava no United. O melhor do mundo se for na seleção, mas o melhor do mundo aonde? No Paris Saint-Germain. Mas no Paris Saint-Germain as ideias são diferentes, os jogadores são diferentes, os jogadores são 3 avançados que puxam um jogo individualmente. Portugal não esteve, não é? Portanto tudo é diferente e portanto é essa a minha convicção e a minha ideia de poder implantar na equipa ideias com as características dos jogadores, porque não vou inventar aqui. Eu tenho ideias do que é o jogo, se eu sentir que os jogadores não têm essas características, porque quem jogam são eles, como é óbvio. Tem que haver o treinador. Está aqui muitos colegas meus que portanto, são treinadores ou foram treinadores. O treinador, muitas das vezes o que eles têm que fazer é tentar ajudar os jogadores. Há momentos do jogo que os jogadores precisam que o treinador os ajude. Portanto, como a qualidade é muita, eu penso que vou estar lá para os ajudar. Obrigado, Mister. Damos assim por encerrado este período de perguntas e respostas. Fica assim então cumprida na íntegra uma conferência de imprensa de cerca de 50 minutos com Jorge Jesus disponível para responder às várias perguntas dos jornalistas. Agora é tempo para uma fotografia em conjunto de Jorge Jesus com Pedro Proença e aqui está a entrega de uma camisola de Jorge Jesus com a
a frase que acaba por marcar esta conferência de imprensa e 26-30, portanto aqui está, acreditamos nós, a duração de contrato de Jorge Jesus. Era também uma das dúvidas para esta apresentação e para esta chegada do novo selecionador de Portugal. Viemos para vencer, a assinatura de Jorge Jesus nas costas desta fotografia em conjunto com o presidente